época e não uma época de mudanças. Vejam que as duas são fortíssimas, né? Mas época de mudanças é um pupurri de mudanças que a gente diria conjunturais, né? Mudança de época não é uma mudança conjuntural, ela é estrutural. Filosoficamente falando, ela é ontológica, porque ela recria o ser da época, né? Então, mudança de época nós estamos indo de um momento epocal para um outro momento epocal. Ou seja, o mundo daqui 30, 40 anos não vai ser nada do que nós conhecemos quando nós nascemos. Vamos procurar conversar sobre isso. Mudança de época também tem a mesma característica de tempo-eixo. Tempo-eixo é um momento que muda a humanidade radicalmente. Jaspers é um filósofo matemático do começo do século XX. Ele tem uma análise muito rica sobre a qual se baseia esta chamada mudança de época. Ele afirma o seguinte: que o período do século VIII até o século IV antes de Cristo é um momento eixo, é um momento de mudança de época, a grande mudança de época que ocorreu no ser humano. Ele diz, principalmente a passagem do mito para Deus, para o monoteísmo. Ou seja, num primeiro momento você tem cada um tendo o seu Deus, cada cidade tendo a sua divindade, cada povo tendo a sua divindade e adorando a sua divindade. É só olhar a Bíblia no começo, Abraão, etc. Você vai ver tudo isso lá, né? De repente, do século VIII ao século IV, irrompe na consciência humana a ideia de que Deus não é antropomorfizado, ou seja, ele não tem características humanas. E não há deuses, mas há um Deus. E este Deus é transcendente, ele não é imanente. Por isso que vai surgir o monoteísmo. É nesse momento que vai surgir o monoteísmo. E ele não vai surgir só na Grécia. O monoteísmo judaico vai surgir nesse momento. E principalmente na Babilônia, no exílio babilônico, né? E Yahvé não é mais um Deus junto com outros deuses. Do exílio da Babilônia vem a ideia fundamental. Yahvé é o Deus como único Deus. Porque não existe possibilidade da existência de vários deuses e várias divindades, né? Aí a diferença de Deus, do Deus grego para o Deus judaico, é apenas a diferença do caminhar junto. O Deus grego é absolutamente transcendente. E o Deus judaico tem características de imanência, ou seja, de caminhar junto. Que, para nós cristãos, vai se tornar absolutamente radical quando Jesus se torna um dos nossos, ou seja, quando Deus, a palavra, se encarna. E aí, Deus deixa de ser totalmente transcendente. Ele, ao mesmo tempo em que ele é totalmente transcendente, ele é totalmente imanente, porque ele é um dos nossos. E não dá tempo para a gente refletir, mas existe hoje uma reflexão que diz: Deus está em tudo. Na cadeira que você está sentado, no seu pensamento e nas coisas todas, Deus está presente, né? Bom, então isto que é mudança de época. Mudança de época, portanto, é um momento de mudança estrutural na humanidade. Aquilo que foi não será mais aquilo que vai ser. Entendem? O velho deixa de ser para passar para o novo.
Por isso que a gente fala de mudança de época no documento de Aparecida. Tá? Entretanto, o que ocorre é que, pessoalmente, acho que este conceito não é muito fácil de ser trabalhado, porque ele é um conceito mais filosófico, né? Como eu falei, é a mudança ontológica, né? Não é uma mudança sociológica, não é uma mudança só histórica, é o ser da civilização que muda. Do ser do homem, né? Da humanidade que muda, perdão. Então, nós preferimos chamar mais de mudança no paradigma civilizacional. Certo? Então, o que nós queremos dizer, o documento de Aparecida também traz essa expressão, né? Vocês vão ver que, praticamente, em todos os textos que vocês lerem, de alguma maneira, em algum momento vai aparecer ou mudança no paradigma civilizacional, ou simplesmente vai vir a expressão crise da civilização. É? Então, eu vou tratar com vocês agora sobre esta mudança de época, que eu chamo continuamente de crise de civilização. Tá? Mas é ontológico também, no sentido de que a civilização na qual estamos acostumados a viver, ela está em processo final de desaparecimento. Né? E eu gostaria de, se você voltar, avança um pouquinho, vamos ver se nós temos alguma coisa aqui. Essa é muito completa, eu não sei, pode ir. Sinais dos tempos, se me permitirem, eu uso muito essa expressão. Trabalho no texto da tarde esta expressão. Aparecida usa essa expressão. Se vocês se lembrarem, Jesus usa essa expressão, aparentemente porque ele está antevendo a guerra judaica do ano de 67, 70. A guerra judaica de 67, 70 acabou com o judaísmo. O judaísmo de antes da guerra judaica não é o judaísmo que nós temos hoje. O judaísmo que nós temos hoje é das sinagogas, dos fariseus, que não lutaram na guerra de 67, 70. Os saduceus, os herodianos, os sicários, os zelotas, todos eles morreram ou foram transformados em escravos definitivos na revolta de 67, 70, quando Roma invadiu Jerusalém e acabou com tudo, né? Os poucos que sobreviveram foram os fariseus, que não aceitavam aquele tipo de luta e foram antes para outras cidades e, portanto, foram a salvação do judaísmo, no sentido que ele continuou, né? Bom, isso não importa, o que importa é que, nesse momento, há uma crise violenta. Imagine uma cidade sendo saqueada, crianças, mulheres e homens, todos sendo mortos à espada, a extrema violência, e Jesus diz: vai ter gente que vai estar nesta cidade 1 ou 2 dias antes e não vai perceber a crise que vai viver, porque não estão lendo os sinais dos tempos. Né? A mulher que vai ficar grávida, que vai estar grávida, que vai ser que mais vai sofrer, porque ela vai sofrer por ela e pela criança, se ela não percebeu, ela vai continuar vivendo como se o dia seguinte fosse igual. E ele vai dizer: vocês não estão atentos aos sinais dos tempos. Porque quando o homem do campo olha e vê, vem vindo um vento daquele lado, é chuva. E ele vai e pega as coisas que precisam ser guardadas e guarda. Né? Se precisa cobrir alguma colheita, ele cobre, né? Ele age em função dos sinais dos tempos. É assim que Jesus introduz o tema dos sinais dos tempos, né? Agora, os sinais não são emitidos, segundo a nossa fé, os sinais não são emitidos pelos tempos. Esse tempo é o Espírito, né? Na verdade, a nossa reflexão é: nós vivemos o tempo do Espírito, né? Joaquim de Fiore era um